quais são os principais erros que você vê as pessoas cometendo na hora de falar para o vídeo? Elencando aqui, né, tentar ser um personagem, tentar ser alguma coisa que a pessoa não é, tentar chegar numa projeção de achar que tem que ser um apresentador de TV, não se preparar é um erro importante, porque a gente cai naquele problema da atenção desfocada. Tentar decorar, para mim, é um erro importante. E não entender o conceito, porque quando você entende o conceito, você consegue improvisar e transformar isso numa conversa, e como uma conversa, isso fica muito mais orgânico. É você não estabelecer uma ordem lógica naquilo que você está construindo, não pensar num roteiro que vai de um ponto A para um ponto B. Usar o TP sem treinar, porque usar TP sem treinar vai te jogar para essa coisa com cara de lida, de robótica também. E, sobretudo, assim, tratar o vídeo como se fosse uma faca no seu pescoço, sabe? Aquela história da relação com o erro. Lidar com o erro como cobrança, como falha, e não como processo de aprendizado. Eu acho que isso é uma coisa que vai travando, você vai se dando chicotada, então a minha máxima é: joga o chicote fora. Vai ficar robótico a primeira, vai ficar robótico a segunda, vai ficar estranho a terceira, você vai esquecer na quarta, você vai chegar lá. Cara, o que você orienta para a pessoa que quer começar, cara, a melhorar a fala dela, assim, pro vídeo? Primeira coisa é falar em voz alta. Então, assim, conversa com você mesmo. Eu falo comigo o dia inteiro, gente. Sim, eu e as minhas 5 personalidades, a gente almoça junto, a gente toma café junto, a gente arruma a casa junto, a gente vai malhar junto. Fala em voz alta, conversa com você, se acostuma a ouvir sua voz, se acostuma a entender a maneira como você fala. Isso é super legal, sabe? Ouça os feedbacks das pessoas quando elas comentam alguma coisa a respeito da sua fala. Não, de novo, não como sensação de falha, de insuficiência, mas como sensação de processo. Então: "Nossa, Aline, você fala muito rápido". Opa. Ou: "Nossa, você fala devagar". Opa, talvez eu precise prestar atenção no meu ritmo de fala. E o principal exercício é: olha para você no vídeo, ou se escuta falar no vídeo, já que a gente está dividindo e é como eu prefiro trabalhar mesmo, como se fosse outra pessoa. Então, na hora que você for se ouvir, não se ouve como Aline, eu, ou você não se escuta como Eric. Se distancia, se escuta como se você estivesse escutando outra pessoa. Isso vai te ajudar a ter critérios menos afetados, menos apaixonados, menos carregados de crítica, menos carregados de frustração, menos carregado das projeções que você criou na sua cabeça. Isso vai te ajudar a olhar para aquilo de uma maneira mais madura. E faça o exercício de ler em voz alta. Ler em voz alta é excelente para treinar a articulação. Porque se eu não falo, eu não treino articulação. Bom, então eu pensei tudo. Tá tudo na minha cabeça. Na hora que eu vou falar, eu esbarro nesse processamento, porque as pessoas não leem pensamento. Elas precisam te escutar. E aí essa é a questão, sabe? Você pega um livro que você goste e lê em voz alta. Lê gravando. Tem tanto gravador hoje no celular. Lê gravando e depois escuta. Se analisa se você conseguiu entender. E aí, aqui a dica é: escuta no dia seguinte, não escuta na hora. Porque na hora você vai criticar, você vai se chicotear. Escuta no dia seguinte. Eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que eu faço para me distanciar dessa crítica, né? Tipo, você falou, não assista o vídeo como o Eric, assista como outra pessoa. E Exato. a questão é essa, né? Por exemplo, assiste no dia seguinte. Isso já é uma forma de fazer isso, né? Porque você se distancia dessa sensação de insegurança, dessa cobrança, dessa sensação de precisa ser bom. Você se distancia até da vergonha. Já está gravado, sabe? Isso é importante, esse distanciamento. É a mesma forma como eu lido com crítica, né? A gente provavelmente vai ter isso como tema de outro podcast, mas é um exercício não reagir à crítica na hora, porque na hora a gente reage muito apaixonado, muito afetado. Melhor dar um tempo para você conseguir processar e se distanciar daquilo. Distanciamento é a chave para a gente lidar de uma forma mais amadurecida com todas as questões na nossa vida, assim, trabalho, você recebeu um feedback ruim. Se você for reagir na hora, você vai tentar justificar. Só que quem tenta justificar está bloqueando
o seu processo de crescimento. Eu não estou dizendo que a pessoa que está dando feedback necessariamente esteja com 100% de razão. Mas se você se distancia e pensa sobre isso no dia seguinte, você consegue olhar com mais amadurecimento, mais análise, mais critério e, inclusive, entender o que daquilo de fato te serve. Como sempre, vamos fazer um resuminho dessa parte aí. Quais são os principais erros aí que as pessoas cometem e o que ela pode estar fazendo agora para melhorar a fala dela para o vídeo, né? Para ela conseguir mais clientes no digital, enfim. Perfeito. Voz robótica, ela pode prejudicar porque ela imprime insegurança, porque ela não conecta, porque ela imprime um desconforto. E tudo que está na nossa voz chega no outro, né? Então, a sensação que eu estou transmitindo, o outro vai perceber. É natural passar pelo processo da voz robótica quando a gente está começando, mas treinando você consegue desenvolver uma fala mais natural e mais humana que gere mais conexão. Se gravar falando, conversar em voz alta com ela mesma, se escutar falando no WhatsApp serve, ler livros em voz alta, se possível gravar para escutar depois. E fazer uma análise, vai anotando. Eu acho que quando a gente anota, a gente ajuda, inclusive, o nosso processo de aprendizado. Então, vai anotando, falar um pouco mais devagar, articular melhor as palavras X, Y, Z. Aqui eu chiei muito, aqui eu dei uma pausa muito longa. Você vai começando a mapear as suas forças e as suas fragilidades.